Você está buscando entender melhor como trabalhar com cascatas dentro de listas aqui dentro do seu Power Apps? Então fica aqui que o vídeo de hoje é para você. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, clica no joinha para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, já sabe, né? Deixe seu comentário aqui porque ele nos ajuda a fazer o canal crescer cada vez mais, beleza? Bom, pessoal, e hoje então a nossa aula vai ser um pouquinho sobre listas dependentes ou listas em cascata, como você preferir. Se você não sabe o que é isso, basicamente é você selecionar um elemento de uma lista e a outra lista ser filtrada automaticamente a partir da seleção que você está colocando para mim. Então, olha só, eu vou adicionar aqui rapidinho uma tabela de dados, olha só. Vou pegar aqui, ó, a tabela de dados, dessa forma. E aí eu vou colocar então a tabelinha que eu criei como exemplo aqui para a gente utilizar, tá? Vim aqui editar campos, adicionar campo, vou colocar aqui então o ID da venda, categoria e subcategoria, beleza? Então olha só que interessante, turma. Eu tenho aqui uma tabelinha onde eu tenho então uma categoria, periféricos, eu tenho aqui a subcategoria mouse, etc. Então, basicamente, eu quero que faça o seguinte: no momento em que eu selecionar uma lista que estiver aqui, eu quero que a que está do lado mostre somente os elementos desta opção. Por exemplo, se na minha lista 1 eu selecionar a categoria periféricos, na minha outra lista, que é a minha lista 2, tem que aparecer somente os itens de subcategoria. Simples assim. Como é que a gente faz isso? Bom, aqui dentro do nosso Power Apps, na parte de entradas, você vai reparar que você tem duas opções que podem ser utilizadas aqui: suspenso e caixa de combinação, que no final acaba sendo basicamente a mesma coisa. Eu dou preferência por utilizar a suspenso, tá? Então eu vou selecionar aqui a opção suspenso, simples assim. Ele vai trazer aqui para a gente um drop-down sample, ou seja, um exemplo daquele drop-down. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, simples assim, ó, tá aqui. E aí agora é o seguinte, pessoal, a gente consegue configurar esse drop-down de duas formas diferentes. A gente consegue configurar a partir da barra de fórmulas, e a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, ou então você pode vir aqui também na sua janela de propriedades para fazer essa edição. Henrique, minha janela de propriedades não está aparecendo. O que eu faço? Você vai clicar nesse botãozinho que está aqui, ó, do lado do editando, que ele vai habilitar a sua janela de propriedades para você, beleza? E agora olha só que interessante. Aqui do lado, você tem a opção então de colocar os itens aqui dentro. Ele vem como padrão nenhum. Você pode selecionar aqui e selecionar a tabela que você está utilizando. No caso aqui, como exemplo, para nossa aula, eu estou utilizando uma planilha online de Excel através do OneDrive. Então, eu venho aqui e seleciono ela dessa forma. E depois ele traz aqui a opção de qual coluna que eu quero colocar aqui dentro dessa caixinha. E no caso, eu quero somente aqui a minha categoria mesmo, dessa forma, beleza? E aí, ó, vou só executar rapidinho para vocês verem uma coisa, ó. Quando eu clico na minha listinha, vocês vão reparar que ele aparece aqui para mim, ó, periféricos, 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 brindes, 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 serviço, 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 de várias, aparecendo várias vezes. Por quê? Porque ele está trazendo todos os elementos da coluna categorias, que se repete várias vezes. E tem como solucionar isso? Tem, e é muito simples, tá? Se você selecionar aqui, então, essa opção, ó, você vê que aqui na parte de itens, a gente vai ter o nome da nossa tabela. Você pode apagar ela e a gente vai aprender uma funçãozinha PowerFX agora chamada Distinct. A função Distinct, ela vai remover para a gente os valores duplicados de uma coluna específica. Então, ela tem dois argumentos. O primeiro é a fonte, ou seja, de onde que a gente vai puxar os dados. No caso aqui, a nossa chama TBL Serviços, ó. Vou dar um tab aqui para preencher, ponto e vírgula, e depois a gente tem aqui a nossa expressão, ou seja, que é a coluna, nada mais é do que a coluna que eu quero remover esses valores duplicados. Então, o que eu faço? O nome da minha coluna chama-se categoria. Simples assim, fecho meus parênteses, e aí eu preciso dar Enter aqui que ele já vai fazer direto para mim, tá? Quando eu executar aqui de novo, olha só que massa. Agora eu tenho aqui simplesmente um de cada. Então, a função distinct, ela serve para isso, para que a gente remova, então, esses espaços que a gente tem aí, beleza? Bom, agora, se a gente olhar aqui nosso item número 2, olha só que interessante, né? Como é que a gente faz para deixá-la dependente, então? Tem uma forma muito simples de a gente fazer isso usando basicamente só o mouse, que é também através da nossa janela de propriedades que está aqui do lado. Repara que agora eu tenho que fazer a configuração dela da mesma forma que eu fiz antes, então eu quero que ele traga para mim os dados da tabela serviços, e o valor que eu quero que retorne agora não é a categoria, eu quero a subcategoria nesse item aqui. Então, repara que se eu executar aqui, ó, eu vou ter todas as minhas subcategorias, tanto de periféricos, tanto de brindes, tanto de serviços, tá?
Então, como que a gente faz para deixar essa caixinha dependente dessa caixinha aqui? É muito fácil, tá? Eu vou simplesmente, então, clicar nessa caixinha que vai ser, que vai sofrer uma dependência, e eu vou clicar aqui embaixo agora em simplesmente, ó, depende de. Clicando aqui, pessoal, olha só que massa. Ele fala o seguinte, olha, primeiro, controle pi. Qual que é o controle pi? É o controle que vai aplicar a dependência nela, que no caso é a nossa caixinha chamada dropdown 2, tá? Então tá aqui, ó, dropdown 2, simples assim. Então vamos lá, depende de, e aí qual que é o valor, né? Não, qual que é o valor que eu vou colocar lá embaixo? Campo de correspondência, categoria. Então aqui basicamente você não vai mexer em nada, tá? Você vai deixar aqui o valor da dropdown 2, tabela de serviços e qual que vai ser a correspondência? A partir da categoria. Então, quando eu selecionar uma categoria lá naquela primeira caixinha, as minhas subcategorias têm que ser aplicadas na minha caixinha 2 a partir das categorias selecionadas lá atrás. Vou clicar aqui em aplicar e agora olha só que interessante, pessoal. Vou executar aqui meu aplicativo, vou trocar aqui de periféricos para serviços, por exemplo. E aí, a gente vai ver que a gente tem apenas duas opções, né? Tá meio, essa minha tabela tá meio pequena. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, daí dá pra gente ver tudo. Aí, agora sim. Vou executar meu app novamente. Ok, executo ele aqui. E aí, agora sim, pessoal, a gente vê aqui em serviços, ó, a gente tem aqui somente dois tipos de serviços, formatação e limpeza, que é o que acontece aqui. Se eu trocar para periféricos, periféricos a gente vai ter o que, ó? O mouse, o teclado, a placa de vídeo, microfone, headset, webcam e SSD. A partir disso já são os brindes. Se eu seleciono os brindes, ele começa então a fazer a mesma coisa para mim. Caneta, caneca, etc, etc. Então você pode fazer essa opção aqui simplesmente através da janela de propriedades, assim como você também consegue programar esse item na mão através dessa função que está aqui em cima. Então, qual função é essa? É o seguinte, você vai filtrar a sua tabela de serviços para te mostrar a coluna de categoria sendo igual ao que for ao valor selecionado na nossa dropdown 2. Então não é difícil ler as funções PowerFX, tá? De novo, filtre para mim o nosso banco de dados de serviços quando a categoria, a coluna de categoria, for igual ao valor selecionado da minha caixinha Dropdown 2. Simples assim. Então, Henrique, não quero fazer, não quero programar, não quero fazer isso aí no 1 a 1, eu quero ir direto usando o mouse na área de propriedades. Tá, tudo bem. Henrique, acho que eu sou melhor aí em programática, eu vou melhor nas funções PowerFX. Vai direto nas funções PowerFX utilizando a função filter, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, já sabe, não deixe de comentar aqui embaixo. E lembre-se, se você quiser aprender Power Apps comigo, do zero até o avançado, só eu e você, clica no link que está aqui embaixo. Você vai ser direcionado por WhatsApp para falar com a minha equipe. Você vai falar que você quer fazer o curso de Power Apps VIP diretamente com o professor Henrique. Ela vai te explicar, as meninas vão te explicar tudo certinho como é que funciona. Fechou? Então é isso. Muito obrigado e eu te vejo na nossa próxima aula.